Para a gente entender como o poder funciona hoje em dia, às vezes a gente precisa voltar um século no tempo e montar um quebra-cabeça. E uma peça-chave para resolver esse mistério todo vem do pensamento de um cara chamado Antônio Gramsci. No começo do século XX, tinha uma pergunta que não queria calar, uma que tirava o sono dos pensadores. A teoria marxista previa que as revoluções dos trabalhadores iriam acontecer nos países mais industrializados do Ocidente. Só que aconteceu o exato oposto. A revolução estourou na Rússia, um país superagrário, e na Itália, quem subiu ao poder foi o fascismo. E aí ficou a dúvida: ué, onde foi que erraram na conta? E é aqui que a história fica, assim, digna de filme. Porque o Gramsci não estava pensando sobre tudo isso numa cadeira confortável de universidade, não. Ele escreveu suas ideias mais famosas, os Cadernos do Cárcere, de dentro de uma cela, como prisioneiro político de Mussolini. Pensa só, essa visão de dentro da própria máquina de repressão deu para ele uma clareza absurda sobre como o poder funciona de verdade. Para o Gramsci, a resposta para aquele quebra-cabeça todo não estava só na força bruta do Estado. Estava em algo muito mais sutil e muito mais poderoso. A chave para entender tudo isso está num conceito que ele vai desenvolver chamado hegemonia. Olha que interessante essa fórmula. Hegemonia não é só sobre ter polícia e exército para forçar todo mundo a obedecer. Isso é a parte da força, a coerção. O poder de verdade, o poder hegemônico, acontece quando a classe dominante consegue convencer a maior parte da sociedade de que os valores dela, o jeito dela de ver o mundo, são o senso comum, o jeito normal de pensar. É quando uma ideia vira tão padrão que a gente nem questiona mais. Tá, mas como é que se constrói essa liderança cultural? Para entender isso, o Gramsci diz que a gente precisa ampliar a nossa ideia do que é o Estado. Para ele, o Estado não é só o governo e as leis, não. Pensa que ele tem dois braços, um que todo mundo vê e outro que é quase invisível. E aqui está o pulo do gato. A sociedade política é o braço da força, o da coerção. É o governo, os tribunais, a polícia, a parte óbvia. Mas o outro braço, o do consenso, é onde a hegemonia é disputada para valer. A sociedade civil. E o que é isso? São as instituições que moldam nosso jeito de pensar. As escolas, a mídia, as igrejas, os sindicatos, até a nossa família. É nesse campo de batalha que a guerra de ideias realmente acontece. Então, peraí. Se a batalha principal acontece nesse campo enorme da cultura e das ideias, a estratégia para a mudança social também tem que ser diferente, né? Não adianta só um ataque frontal ao palácio do governo. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. Pensa assim, na Rússia, a sociedade civil era mais fraca. Então, um ataque rápido, uma guerra de movimento, funcionou. Mas no Ocidente, como na Itália, a sociedade civil é tipo uma fortaleza, cheia de trincheiras. E essas trincheiras são as escolas, a mídia, as igrejas. Para mudar as coisas aqui, é preciso uma guerra de posição, uma luta longa, paciente, para ir conquistando espaço dentro de cada uma dessas trincheiras, transformando a cultura pouco a pouco. É sobre conquistar as mentes antes de conquistar o poder. Bom, e se estamos falando de uma guerra, quem são os soldados que lutam nessa batalha de ideias? Porque as ideias não se espalham sozinhas, né? Elas precisam de gente para organizar e disseminar. Para Gramsci, esse é o papel dos intelectuais. E aqui ele faz uma separação super importante. De um lado, existem os intelectuais tradicionais, que se veem como neutros, universais. Pensa num professor, num juiz. Mesmo sem perceber, eles geralmente acabam reforçando a hegemonia que já existe. Do outro lado, existem os intelectuais orgânicos. Esses surgem de uma classe social específica e trabalham para dar voz àquele grupo. Um líder sindical é um intelectual orgânico dos trabalhadores, e um publicitário que cria campanhas para uma grande empresa também é. Ufa, é bastante coisa, né? Então vamos fazer o seguinte: organizar as ideias e focar naquilo que é essencial, naqueles conceitos que a gente precisa ter na ponta da língua. Vamos lá, um resumo rápido. Se aparecer hegemonia, a gente lembra que é poder igual a força mais consenso. Onde isso acontece? Na sociedade civil, o campo de batalha das ideias. A estratégia para lutar nesse campo? Guerra de posição, a luta cultural de longo prazo. E quem luta essa guerra? O intelectual orgânico, o porta-voz das ideias de uma classe. Com isso, já dá para entender muita coisa. E, para fechar, vamos olhar para uma de suas frases mais famosas, que resume bem o espírito da coisa. Ela quer dizer que a gente deve analisar a realidade com a máxima frieza, sem ilusões, reconhecendo todas as dificuldades, isso é o pessimismo do intelecto, mas, ao mesmo tempo, a gente deve agir com toda a energia e esperança, acreditando que dá para transformar essa realidade. Isso é o otimismo da vontade.
E agora, um momento fofoca filosófica. Essa frase super icônica, pois é, não é do Gramsci. Ele gostou tanto da frase do escritor francês Romain Rolland que anotou em seus cadernos, e a citação acabou colando nele. Mas isso é genial, né? Mostra exatamente como as ideias circulam. O próprio Gramsci usando a ideia de outra pessoa para expressar a sua. Depois de conhecer essas ferramentas do Gramsci, fica difícil não olhar para o mundo de outra forma. Aquele filme, aquela série popular, a música que está no topo das paradas, será que são apenas entretenimento ou também trincheiras na grande guerra de posição pela nossa forma de ver o mundo? A batalha pelas mentes, pelo visto, continua.